Com certeza, o It, a Coisa, é um dos seres cósmicos mais conhecidos da atualidade, devido aos 2 filmes que ele teve. Porém, os filmes somente pegaram a ponta do iceberg, e é nesse vídeo que eu vou falar sobre essa criatura que é tão macabra e assustadora quanto parece, que infelizmente os filmes não mostram todo o potencial desses seres. Stephen King é o criador de It, a Coisa, depois dele criar mais ou menos 62 livros, entre eles romance e até horror cósmico. It, a Coisa foi criado em meados de 1986. Esse ser cósmico que hoje é bastante conhecido, antes era só mais um desses livros que ele criou. Mas, todavia, o vídeo é específico somente para o It. Provavelmente no futuro eu posso fazer outros vídeos falando até sobre a Torre Negra, que é um assunto bem interessante que aborda um real horror cósmico. Mas, enfim, agora vamos falar sobre a origem do personagem em si. Não se sabe ao certo em que ano a Coisa caiu na Terra, porém foi num evento cataclismo semelhante à queda de um meteorito, onde que a Coisa se instalou no lugar onde que mais tarde seria a cidade de Denver. No começo, a Coisa não escolhia quem era sua presa, era simplesmente qualquer coisa. Porém, depois ela foi se adaptando e acabou matando a pessoa que fazia o palhaço Pennywise, e nisso absorvendo a sua forma e virando o famoso Pennywise. E nisso foi passando os tempos e a criatura ou coisa foi manipulando a cidade toda e causando medo antes de devorar suas vítimas. E lembrando que, de acordo com a coisa, ela fazia isso pois deixava a carne mais, digamos assim, saborosa, e levava as crianças para as Deadlights, que são meio que a verdadeira forma da coisa. Só lembrando que as Deadlights estão no Macroverso, que é um universo, digamos assim, separado de todo o resto da criação. Então é um lugar inacessível para todos. E um fato curioso é que o poder da coisa se equipara ao Gun, que é a representação do autor, no caso Stephen King, no universo da Torre Negra. Então, para vocês verem o poderio dessa criatura. E lembrando que a Torre Negra, cada andar, que no caso são mais de 600 andares, vai aumentando um multiverso que vai ficando infinito e assim por diante, vai aumentando dimensões, entre outras coisas do tipo. Eu não posso me aprofundar muito nisso, pois é muito complicado explicar sobre a Torre Negra, mas isso é um breve resumo, afinal a gente está falando da origem cósmica do It. E agora eu vou ressaltar uma coisa, que muita gente fica confusa do porquê o It perdeu para meras crianças. E só lembrando que Maturin, que é a contraparte boa do It, é que ajudou nisso, no culto, pois o poder dele foi fundamental para vencer o avatar do It, que no caso é o Pennywise, ou a coisa que caiu na Terra. Muita gente fica se questionando por que foi isso, afinal, já que o It é tão poderoso assim nos livros, por que ele perdeu para simples crianças? E lembrando que foi somente o avatar, ele poderia fazer outro avatar na Terra e assim com isso conseguir até posteriormente vencer essas intituladas crianças, pois o poderio dele ameaçou até mesmo a representação do autor. A coisa é tão poderosa que ela poderia ameaçar outros seres de outras creepypastas, como por exemplo o Rei Escarlate. Mas isso fica para outro vídeo. Isso aqui é somente para falar sobre a criatura que não deve ser subestimada, It. Mas então é isso, galera. Eu só queria fazer esse vídeo que eu tava bastante ansioso para fazer, porém deu alguns problemas no áudio, então eu tive que deixar para esse dia, no caso, que eu estou terminando de gravar. Eu posso fazer um vídeo sobre a Torre Negra, que também é algo bem interessante, só que complexo, mas... Ou então até mesmo sobre o próprio Gun, já que isso aborda o terror cósmico e eu gosto bastante sobre esse conceito. Mas se você gostou e chegou até aqui, curte, já comenta, assim você vai ajudar bastante e até uma próxima.